Bom, vamos começar aqui usando 3 cores, ok? Vou começar, como já disse em outras aulas, toda pintura que eu for fazer, eu preciso começar do meu lado esquerdo para o lado direito, começando sempre da parte de cima para abaixo. Por quê? Porque se eu pinto essa aqui primeiro, quando eu vier para uma em cima, se eu pintar essas daqui primeiro, quando eu vier para cima, eu posso borrar. Então, eu começo aqui, pinto aqui. Quando eu vou para aqui, eu corro o risco de borrar. Então, lembrando sempre, começando do esquerdo para o direito e de cima para baixo, tá? Temos aqui as 3 cores que eu vou utilizar. Vamos começar por essa aqui. Por que essa? Ela tá em cima, tá? Então, da parte de cima para baixo. Eu vou pintar essa daqui de um modo bem tradicional, certo? Que é para você que nunca pegou folha, nunca pintou folha, você agora saber pintar. O que é que eu sempre falo? Pegue um pincel com um número menor, a gente sempre usa o pincel achatado, e vai primeiro fazendo o contorno. O contorno é em cima da linha, tá? Então, a gente vai preenchendo o contorno. Veja, não é que existe um jeito errado de fazer folha. Esse é meu método de fazer folha, em que, na minha experiência, eu consegui perceber que aí todas as pessoas conseguem fazer essa folha, até quem nunca pegou no pincel. Então, por isso que eu criei essa metodologia. Fiz o contorno, agora eu vou preencher de branco até a metade da folha, certo? Preenchi até a metade da folha. Colocar sempre tinta, preencher. Quando eu falo preencher, é colocar tinta, desde que não deixe a tinta com aqueles traços grossos, que dá pra gente ver que passou o pincel. Coloquei a tinta até a metade, tá vendo? O que é que eu vou fazer? Vou esfumaçar essa parte aqui que ficou marcada, tá vendo? Então, eu vou esfumaçar pra cima da parte que não foi pintada. Então, ó, eu faço movimentos circulares. Tá vendo que aquela marca do meio, ela deixou de existir? Não tem mais a marca do meio. Eu lavo o pincel. E agora, eu vou usar o verde oliva, que essa é uma folha tradicional. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz com o branco. Primeiro eu contornei. Vou contornar os traços dela, tá? É mais demorado? É mais demorado, mas veja, o mais importante de qualquer arte que você vai fazer é o processo. É no processo que você vai chegar e ter a melhor eficiência. E eu sempre falo o quanto que a base é importante. Então, quando você faz a base com cuidado, você vai obter um resultado muito melhor. Veja, contornei. Vou trocar de pincel agora, vou pegar o pincel mais largo. Por quê? Porque ele me ajuda a puxar mais a tinta. Então, eu preencho, veja, eu vou preencher de verde, tá vendo? Na parte contrária de onde eu preenchi o branco. Preenchi de verde, está preenchido, tá vendo? Preenchi. E agora
eu vou enxugar no tecido e vou fazer o mesmo processo. Eu vou tirar a marcação do verde. Eu não venho até aqui, eu uso a marcação do verde para cima do branco. Tá vendo? Eu não precisei voltar para onde eu pintei de verde. Eu só usei a marcação aqui até o branco. E aqui tá uma das folhas pintadas, certo? Veja, a partir do momento que eu escolho um lado mais claro da folha, todas as minhas folhas, elas vão estar com o mesmo lado claro, tá? Então, vamos fazer aqui a segunda folha. A segunda folha, o que é que vamos fazer? Contornar. Isso daqui, gente, eu peço para que vocês possam contornar, para que vocês possam ter mais habilidade e conhecer mais a tinta, o pincel. Depois que você tiver já esse controle da tinta e do pincel, aí vocês não precisam mais contornar, vocês podem fazer direto. Eu vou fazer uma direto, a última eu vou fazer direto, para vocês poderem entender. Mas eu quero que vocês batam nessa tecla. Vamos fazer com calma, tranquilidade, para que você possa ter o resultado bem satisfatório da folha, da forma como eu estou mostrando para vocês aqui. Essa é a forma mais fácil, prática, que você tem de fazer a folha. Preencher até a metade, preencher de tinta até a metade. Quanto mais branco você preencher, botar mais que a metade, mais clara vai ficar a sua folha. Se sua intenção é deixar a folha mais clara, então você pode colocar mais da metade de branco. O que é que nós vamos fazer agora? Esfumaçar. Lembra? Tirar essa marca. Então, eu vou tirar essa marca. Balançar tudo. Aqui a tinta secou um pouco, tá meio quente. Quando está meio quente, a gente vai acrescentar um pouco de branco de novo e vamos esfumaçar. Esfumação. Tá vendo que aquela linha do meio, ela não existe mais. E aí, a segunda parte é colocar o lado verde. Veja, aqui foi o branco no meu lado esquerdo. Aqui eu botei mais uma vez o lado branco no lado esquerdo. Vamos botar agora. Aí você pode dizer assim: ah, Suênia, mas a folha que eu vi naquele desenho é diferente. É, porque foi outra pessoa que fez, certo? Você, o que é que você pode fazer? Se você quer fazer igual ao que a outra pessoa fez, observe onde está a claridade e onde está o escuro. Para quê? Para que você chegue e faça utilizando esse método. Lembrando que começando sempre pelo lado claro e depois o escuro. Existem muitos outros jeitos, né? E outras professoras que ensinam de outro jeito. É você procurar o que você mais se identifica. Eu acho, e como eu disse, né? Pelo que as minhas alunas, desde 2000 que eu ensino, tiveram mais facilidade nesse tipo de folha. E aí nós vamos aumentando o grau de dificuldade em cada folha, certo? Em cada desenho que a gente vai fazer, eu sempre gosto de colocar bastante folha. E aí eu vou aumentando o grau de dificuldade. Veja,
terminei, não lavo o pincel, enxugo o pincel e vou fazer o esfumaçado. Ó, não tô indo pra lá, tô pegando aqui, ó, no meio e trazendo pro branco, certo? Esse é o método. Ok? Nasceu outra folha. Tá vendo que ela está um pouco mais clara? Porque eu botei mais branco. Mais da metade do branco, ok? Essa é uma das folhas. Vou fazer essa sem precisar contornar. Então, eu pego aquele pincel largo, que eu já estava usando. Veja, o branco não tá aqui. Se eu virar essa folha, o branco vem pro lado de cá. Certo? Então, eu já vou preencher, sem precisar contornar. Lembrando, gente, que isso é uma pintura em tecido, não é uma fotografia. Porque algumas pessoas, elas querem pintar como se fosse fotografia. Pintura é pintura, fotografia é fotografia. Então, a gente só faz um desenho e uma pintura para que demonstre, chegue mais perto da realidade possível, porém jamais vai ser como uma pintura. Pronto, mais uma vez espalhar. E agora o verde. Vocês viram que eu não precisei contornar com outro pincel, tô usando só um pincel. Aqui, deixa eu colocar numa posição para que vocês possam enxergar melhor. Aqui está até a metade. Enxugar o pincel e espalhar o branco. Certo? Essa ficou mais clara ainda. Que eu coloquei muito branco aqui, certo? Então, ó, por mais que eu bote de novo o verde, ele não vai ficar mais escuro, tá? Deixa eu só tirar isso daqui. Não sei se dá pra você observar que eles ficaram unidas. Ok? Elas ficaram unidas. Então, o que é que eu faço? Eu pego um pouquinho do sépia e separo. Ok? No que eu separo, eu faço o esfumaçado. Pra quê? Pra separar uma folha da outra. Esse é um jeito de fazer a pintura da folha. E com um pincel mais fino, com um pincel mais fino, você pode já fazer o traço dela. Você pega da ponta, sempre daqui pra cima. O lado da tinta, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar o... Aqui, pronto. O lado da tinta, aqui, ó, aqui sem tinta e aqui com tinta, certo? O lado da tinta eu boto pro lado do branco, ó. E faço esse traço. Enxugo e espalho. De novo. Peguei, ó, o lado da tinta. O lado da tinta
outro sem nada. Eu venho daqui da ponta de baixo para a parte de cima, ao lado da tinta, pro lado do branco, e puxo, enxugo o pincel e puxo pro lado escuro. Isso é uma regra? Não. Muita gente faz ao contrário, certo? E aí você pode fazer também ao contrário. Você decide. Agora, se você quer fazer igualzinho a essa, é assim que eu faço, tá? Da ponta para cima. Enxugo e espalho. Certo? Nasceu uma das folhas que eu tenho para ensinar para vocês.